Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos, eis-me aqui mais uma vez, o pastor Fran Souza, e eu quero novamente falar sobre o assunto do vídeo anterior. E aqui é praticamente uma continuidade da primeira mensagem. Eu quero que você assista todo para que você conclua com a devida precisão e não tome e não forme uma opinião precipitada. Tá? Conto com a sua coerência espiritual, que eu sei que existe pela graça de Deus. Quero aproveitar e te pedir mais uma vez: se inscreve no meu canal, dê o seu like, ativa o sininho, compartilha e deixe Deus te usar para abençoar outras vidas. Aproveitando, olha aqui na barra, aqui está o link da descrição do nosso canal, para você nos seguir no Facebook e também no Instagram. Deus te abençoe, no nome de Jesus, vamos para o vídeo. Meus amados irmãos, nós estamos aqui para continuar a mensagem que já começamos a gravar. Agora vejam bem, lá em Lucas, capítulo 8, versículo 25, então lhes disse: onde está a vossa fé? Novamente o mesmo texto. Queridos irmãos, aqui nós temos a sociedade de dois sentimentos de ordem fundamental na vida da igreja: fé e amor. Que, digas de passagem, nós trabalhamos com o ato da aprendizagem. Nós estamos aprendendo com o nosso Senhor. Lá em Mateus capítulo 11, se não me falha a memória, o versículo de número 29, Jesus chegou a dizer: aprendei de mim. Então, nós temos um professor cuja pedagogia busca a excelência de nossa vida e que, diga-se de passagem, o conteúdo de seus ensinamentos, eles têm como objetivo principal buscar a transformação. O que é a transformação? É tirar de um estado e levar para o outro. Transformar é a forma que está em processo de transição. E não informação. Não adianta você se encher de conhecimento e não ter transformação. Não adianta você ter uma transformação apenas de propagandas, onde você viva pregando uma coisa, viva ensinando uma coisa, viva expondo uma coisa, e chegou o momento de provar. E cadê a prova? Queridos irmãos, o Evangelho, ele se consolida, ele se confirma, ele ganha o seu sentido máximo justamente diante da transformação, diante dessa apresentação de resultados. O Evangelho tem como objetivo estabelecer um paralelo de dois lados, o antes e o depois. Apresentar como era antes do Evangelho entrar e como está agora depois. Por que eu estou lhe dizendo isso? Jesus aqui, ele efetua um grande milagre e os discípulos se surpreendem, dando a entender que não estavam esperando isso. Jesus vai para onde um endemoniado que está perambulando sobre uma região onde ninguém mais tem esperança de recuperação desse homem. Todos os recursos foram investidos e nenhum retorno. Jesus chegou e trouxe o recurso que o homem precisava e que aqueles homens não tinham. O mundo não tem o recurso que as pessoas carentes precisam. Quem tem é a igreja. O que eu quero lhe dizer com isso, querido irmão? Nós estamos vivendo dias em que muitos crentes têm, de fato, os cuidados que são sensatos que se tenham, que são os cuidados de saúde. Isso é muito bom. Eu não estou aqui de maneira alguma para contrariar. Eu não estou aqui de maneira alguma para refutar tais cuidados, tais advertências por parte das autoridades de saúde. De maneira nenhuma. Eu estou aqui para lhe dizer que os cuidados devem ser mantidos, mas a sua fé em Deus não pode ser transgredida de maneira alguma. Nós estamos vivendo uma época que as pessoas estão voltadas com um pavor tão grande, e às vezes dentro da igreja. Às vezes dentro da igreja nós temos crentes descrentes, crentes incrédulos. Queridos irmãos, isso parece sarcástico, isso é uma contradição, de fato. Nós temos crentes que acabam por não crer na provisão fiel. Estão agora providos dos devidos cuidados humanos, mas parece que não estão desprovidos dos cuidados divinos. Às vezes, crentes que não pegam na mão de outro pela desconfiança, pela insegurança, pelo medo. Irmãos, às vezes crentes que
cortaram totalmente os vínculos. Meu santo, minha santa, 2 sentimentos vêm em questão aqui. E o sentimento do amor em primeiro lugar, é seu irmão em Cristo. É claro que alguém que está infectado, que está, de certa forma, agora sob cuidados, você tem que ter um certo cuidado maior. Mas alguém que nem está infectado e você simplesmente se resguardando em uma proporção até de certa forma extrema, onde está o seu amor, irmãos? Há irmãos nos nossos dias que estão carentes porque de certa forma estão sendo alvo de um certo isolamento, de uma certa rejeição por parte de outros. E onde está a nossa fé, queridos irmãos? É só você colocar os homens da Bíblia que se tornaram referenciais de fé nos nossos lugares e analisar que tipo de reações seriam as suas. Queridos, sentimento do amor, sentimento da fé. Esses 2 sentimentos não podem faltar no conjunto de virtudes que a igreja tem que ter nos dias atuais. O mundo precisa de uma igreja que ame e que creia. De uma igreja que tenha fé e que tenha afetividade. A igreja precisa evidenciar com veemência essas 2 virtudes que sempre lhe foram padrões, que sempre lhe foram peculiares. O mundo, no contorno da igreja, sempre contemplou a igreja de Cristo, representada pelos seus, mesmo no período onde o número de crentes fiéis que correspondiam os princípios éticos e espirituais da palavra diminuíram muito, mas mesmo estes honraram a fé que viviam a pregar. E porque a igreja da atual geração passou tanto tempo pregando que Jesus cura, que Jesus protege, que Jesus providencia, que Jesus sustenta. E no momento em que praticamente o mundo todo se volta para a igreja, como que olhares de cobrança em meio ao que ouviram da igreja pregando, e agora não encontram na igreja aquilo que precisam ver na igreja. É claro que eu sei que há muitos crentes que estão saindo pelas ruas e alguns vídeos até revelam e testificam disso, de irmãos nossos que estão se ajoelhando nas esquinas, testificando publicamente da sua fé. Mas e os que estão se confinando de forma extrema? Irmãos, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu não quero dizer que o cuidado seja falta de fé, de maneira alguma. Você tem que ser um homem prudente, a sua fé deve ser coerente, mas eu quero lhe dizer que você não pode perder o equilíbrio da situação, nem ir para uma extremidade, nem para outra, mas preservar o seu equilíbrio. O próprio apóstolo Paulo chegou a dizer na carta aos Filipenses: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. O mundo está vivendo um momento que ela precisa contemplar na igreja aquilo que ela sempre ouviu da igreja. Ela ouviu, o mundo ouviu, agora o mundo quer ver. E só a igreja pode mostrar. Eu, pela graça de Deus, sou pastor de um campo pequeno no estado do Maranhão. A minha querida igreja fica em um lugar chamado Barão de Tromaí, no município de Cândido Mendes. E eu tenho uma congregação onde o dirigente dessa congregação me surpreendeu há 3 dias atrás com um testemunho. E ali, naquele momento, o dirigente daquela congregação, naquele povoado, chegou para mim e me disse: pastor, a igreja não pode parar. E eu perguntei para ele por quê. E ele me disse: pastor, alguns dias atrás eu fui em um povoado vizinho ao nosso, e ali alguém me pediu que visitasse uma pessoa que estava numa casa afastada. Era mais ou menos 1 quilômetro, eu tinha que voltar logo, por isso pensei em não aceitar, em não atender o convite. Mas eu fui de bicicleta. O caminho que dava acesso àquela casa é um caminho marcado por lamaçal, de modo que eu mais andei com a bicicleta no ombro do que mesmo em cima da bicicleta.
E eu pensei em deixar a bicicleta, mas nos momentos que eu podia andar na bicicleta, já agilizava o caminho e eu precisava voltar. Eu precisava voltar porque eu tinha um certo compromisso. E aconteceu, pastor, que os momentos que eu andei em cima da bicicleta, da qual a bicicleta me proporcionou a chance de avançar na viagem, para mim foram muito úteis. Porque quando eu cheguei lá, o homem estava se preparando para se suicidar. Ele estava terminando os preparativos para ceifar a própria vida. Quando eu cheguei, que eu encontrei aquela cena, eu logo comecei a pregar para ele. Eu logo comecei a falar de Jesus. Eu logo comecei a mostrar para ele que aquilo era uma ação demoníaca, que ele precisava atender o que a palavra de Deus propiciava para ele. E o que acontece, queridos irmãos? Nesse exato momento, o rapaz começou a chorar, o rapaz começou a se quebrantar. Nesse momento o irmão me disse para o rapaz: você quer aceitar Jesus? O rapaz disse: ore por mim, porque eu não quero dar cabo na minha vida. Eu estou cheio de problemas, problema familiar, problema financeiro. E eu ia acabar com a minha vida porque eu pensava que para mim não tinha esperança. O irmão se posicionou para ele com uma palavra de autoridade, disse para ele: Jesus é a tua esperança. E então o irmão orou por aquele homem. Querido irmão, querida irmã, o irmão olhou para mim e disse assim: meu pastor, a igreja não pode parar. A igreja não pode parar. Queridos e amados irmãos, a igreja não pode de maneira alguma contrariar hoje o que ela passou a vida toda pregando. Nós passamos pregando o tempo todo que quem domina a morte é o nosso Deus. Ouça bem para isto aqui. Se você, homem de Deus, não estiver no seu momento de passar para a eternidade, e você estiver em comunhão com Deus, e não for o teu momento, nada poderá ceifar a tua vida. Alguém pode me dizer: pastor, e por que muitos irmãos já morreram? Porque Deus tem os seus meios e tem os seus modos. E todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. O coronavírus não tirou o comando da terra das mãos do Senhor nosso Deus. O nosso Deus ainda controla todas as coisas. E você, meu irmão, e você, minha irmã, atente para como você tem se comportado. Não seja um extremista, não seja um radical. Eu quero lhe dizer que você tem que ter seus cuidados, conforme as orientações dos profissionais da saúde. Tem, mas compreenda que estes cuidados são de ordem secundária, perto daquele que cuida de nós com um cuidado excelente e incomparável. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Por isto, ressoa ainda, diante dos séculos e milênios, a pergunta de Jesus: mas onde está a vossa fé? Onde está a vossa fé? Mais do que nunca, esse momento questiona a autenticidade da fé de nossa igreja. Confirme que o que nós vivemos o tempo todo pregando, que o que nós passamos o tempo todo pregando, não era simplesmente, irmãos, palavras da propaganda de um grupo religioso, mas era a autenticidade de uma igreja verdadeira. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus guarde a tua família, que Deus honre a tua fé, onde você estiver, que você seja uma testemunha fiel e autêntica do Deus a quem você serve. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Recebe o nosso abraço, me ajuda nesse ministério, te inscreve no nosso canal, dá o seu like, compartilha, conquiste para mim mais inscritos para este canal e deixe Deus te usar para que esta palavra, que vai com certeza edificar muitas vidas, se abranja cada vez mais, tomando assim proporções mais elevadas para a alegria das vidas, para o engrandecimento do reino e para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Deus te abençoe.
Se inscreva no nosso canal do YouTube e ative o sininho para que você seja notificado das mensagens publicadas no nosso canal. Deus te abençoe. Deixe Deus lhe usar e seja abençoado por Ele. Siga também a nossa página no Facebook. Na mesma nós estaremos ministrando sempre a palavra de Deus e a tua vida pode ser abençoada pela ministração da mesma. E nos siga através do Instagram e seja abençoado pelas mensagens que ali são postadas. Com certeza, bênçãos estão reservadas e dispensadas da parte de Deus para a tua vida.